Graça e paz, igreja. Hoje, terça-feira, a gente ainda vai ter estudo sobre família, mas hoje é o último domingo do mês que a gente vai estar abordando esse assunto. E eu vou estar trazendo um pouquinho mais sobre isso. Eu vou trazer algumas coisas que eu até cheguei a abordar um pouquinho no estudo, quando eu trouxe sobre família, e acrescentar umas outras coisas que o Senhor me fez refletir depois. Quando a gente pensa sobre família e Bíblia, assim, né? Não sei vocês, mas toda vez que eu vejo a palavra, eu já penso assim, meu Deus, o que eu vou ver que eu estou fazendo de errado dessa vez? Pode ser para qualquer assunto. Toda vez eu vou procurar alguma referência sobre algum assunto, seja, sei lá, mulher virtuosa, aí lascou de vez. Não, nem compro, nem vendo terreno, já errei por aí. Mas a gente, quando vai buscar na palavra como deve ser as coisas, né? Não só de família, mas para vários assuntos, a gente sempre vai ver que a gente não está fazendo direito. É impossível ao homem, porque somos pecadores. Então, para entrar nesse assunto de família, eu queria primeiro trazer um certo alento ao nosso coração, que foi um alento para o meu coração também. Quando eu vi que não era só a minha família que não era perfeita na face da terra. Então, começando pela primeira. Adão, Eva, Caim e Abel. Já começou. Começamos bem. Né? Família, porta-retrato ali, né? Irmãos tinham uma relação assim, amorosíssima um pelo outro, obedientes aos pais. Mulher submissa ao seu marido, homem ali que daria a vida pela esposa, só que não, né? Então já começa bem, desde a primeira família, já começa a primeira desobediência, já começa a primeira separação, já tem ali o primeiro homicídio, na primeira família na terra. E a primeira família, desde a primeira, já aconteceu um ato que infelizmente acontece até hoje, que é negar a soberania de Deus. É rejeitar a presença de Deus dentro da própria família. Então, quando eu estava refletindo sobre isso, eu falei, bom, pelo menos eu não estou sozinha, né? A minha família, que eu cresci no meio de 11 pessoas, tudo doido, e separada da família do meu pai, né? Mas cresci com os meus tios, tias e primos e todo mundo morando junto. E era tanta confusão, tudo era tão longe dos moldes do Senhor na minha casa, que uma das primeiras coisas que o Senhor mudou na minha cabeça quando eu me converti era de que casamento era uma coisa boa, de que família era uma coisa boa. E eu não precisava me espelhar naquilo que me chateava na minha, e condenar o meu futuro de que só existe família desse jeito. Então, esse projeto nasceu para dar errado. Desde o Éden está dando errado. E está dando errado até hoje, na minha casa não é diferente. Mas o Senhor, por misericórdia, me apresentou um caminho diferente por meio da salvação. Me apresentou um prumo que é a palavra dele, o qual eu podia seguir, podia consagrar ali a minha família ao Senhor. E hoje, graças a Ele, eu vivo uma coisa diferente dentro da minha casa. Hoje, graças a Deus, a minha família pode dizer que serve ao Senhor. Não é um morango, não é perfeita, não é margarina, mas serve ao Senhor, isso é mais do que suficiente. Trazendo ainda um pouquinho desse alento de que não estamos sozinhos com as nossas famílias problemáticas, porque a minha casa já está, graças a Deus, mais bem resolvida com o Senhor. Mas a minha família, parentes, primos e todo mundo, ainda tem muito motivo para orar. E a gente vai ver que no povo de Deus isso não era diferente. Depois de Adão, né, que o povo se espalha na terra e a maldade do homem fica tão gigante que o Senhor resolve destruir a terra. E Deus encontra na terra um justo, chamado Noé, e resgata sua família, já fazendo alusão ao que Cristo faria por nós na sua igreja. Mas quando Deus resgata a família de Noé e lhes dá um novo mundo, a gente vai pensar, agora vai dar certo.
agora esse projeto vai dar certo. O mundo está novo, né? Não tem mais nada de ruim para os filhos de ninguém se inspirar aí, olhar para a grama do vizinho, porque nem tem vizinho. Então, tem que dar certo agora de novo. E aí não dá, porque Noé se embriaga, o filho escandaliza seu pai, é amaldiçoado e se dissipa já o pecado, só dando sinal de que ele continuou dentro do homem. E aí, depois, Deus encontra mais um justo. E esse a gente pode até ficar um pouquinho mais animado, que esse é o pai da fé, Abraão. E aí, ele se casa com Sara, ele recebe a promessa de que vai ter uma terra prometida, de que a sua descendência seria maior do que as areias da praia, seria maior do que as estrelas do céu, que todas as famílias seriam benditas por meio dele. Só que, quando Abraão, que era dito um homem justo pelo Senhor, aceitou fazer o tamanho ato de fé como entregar o seu filho à morte em obediência ao Senhor, ao filho que amava, ao filho que ele esperou por anos como promessa de Deus. Mas esse homem também falhou. E assim como Adão, lá no início, ele não honrou a sua esposa. Quando ele está peregrinando e passa pelo Egito, ele teme pela sua vida, porque Sara é muito bonita. Então, ele, quando chega na terra do Egito, ele fala que ela não é sua esposa. Fala que é irmã dele. Porque se algum homem ficasse interessado nela, era só matar Abraão e ia casar com ela e estava tudo resolvido. Ele sendo irmão, qualquer homem interessado nela não teria por que matá-lo. Mas, ainda assim, isso não é correto diante do Senhor. Não é isso que Deus instrui a gente a fazer. É mentira, né? Ele estava sendo falso, inclusive com aqueles que o receberam com tanta hospitalidade. E não somente isso, Deus fez o povo pagar pela mentira de Abraão. Porque se de fato se interessaram em Sara, e Deus fez com que, se eu não me engano, a sentença foi que as mulheres ficassem estéreis. Então, daquela região. Então, e Deus revela o pecado de Abraão nisso. E olha a que ponto chegamos dele entregar a sua esposa. Pai da fé. E aí eu falo, até que minha família não está tão ruim assim, né? A gente tem nossos problemas, mas assim, ninguém é perfeito. E depois a gente tem Isaac, filho da promessa, né? A espera de Abraão, a espera de Sara, criado ali na doutrina do Senhor, criado ali para ser obediente ao Senhor, como seus pais foram, ainda que cambaleando, né, mas foram. E ele se casa, e ele tem Rebeca por esposa, e quando ele está peregrinando, de novo, ele tem o mesmo pensamento de seu pai. Rebeca é muito bonita. Se alguém se interessar por ela, vão querer me matar, só para casar com ela. E ele chega de novo, fazendo a mesma artimanha que seu pai Abraão fez. A mesma mentira. Chega lá e fala, é minha irmã. E de novo, cai uma maldição sobre o povo que foi tão hospitaleiro ali para Isaac e sua esposa, porque de fato alguém se interessou, tomou a Rebeca para si, e ele não revelou que era sua esposa. Então Deus lançou uma maldição sobre aquela região, por causa do pecado de Isaac, de omitir que ela era sua esposa. E aí a gente vê, meu Deus, filho da promessa, um dos patriarcas da fé, entregou a sua esposa como o pai fez com a mãe. E aí depois que eles estão melhor estabelecidos, sua esposa é estéril e ela não consegue ter filhos. Eu acho linda essa passagem que fala que ele ora por ela. E quando ele ora, o Senhor ouve a sua oração e lhe faz ser fecunda por gêmeos. E ela recebe do Senhor que são duas nações brigando ali no seu ventre, que o menor serviria ao maior. Maior serviria ao menor, perdão, que o maior serviria ao menor. Mas, quando eles nascem, ela tem um predileto.
Jacozinho, filhinho de mamãe. E Isaac tem o seu predileto, Esaú, homem de caça. Né? Jacó ficava mais com as atividades domésticas e Esaú mais com as atividades do campo. E no meio dessa predileção, desse casal que se perdeu, porque a primeira instituição de família que o Senhor estabelece é o homem e a mulher, porque os filhos vão casar e vão embora, e a família deles vai ser com a esposa, porque você só é uma carne com seu marido, não com seus filhos. Seus filhos serão uma carne com as esposas e com os maridos deles. E aí, quando eles estão ali, naquela predileção, cada um por seu filho favorito, Rebeca maquina o mal contra o seu marido já cego, já velho, e instrui ao filho mais novo a enganar o pai e a roubar a primogenitura do irmão. Amor de mãe, que tinha a melhor das intenções, porque tadinho de Jacó. Ele não ia saber se virar sozinho. Esaú já é homem, já sabe se virar. Mas Jacó, ele precisa de ajuda. E aí a gente vê uma família sendo destruída. Depois Esaú se revolta, vai casar com as filhas de outro povo, como Deus não recomenda que fizesse. Isso causa uma injuriação tanto na mãe quanto no pai. E é um auê, os irmãos vão embora brigados. E Jacó, não pensando nisso também, quando ele, ladrão, usurpador, sai de casa, né? De novo, Jacó é Israel, mais um dos patriarcas da nossa fé. Quando ele tem sua família, ele teve 2 esposas. Lia, porque foi enganado por seu tio, porque ele queria casar com Rebeca, irmã mais nova de Lia. E ele, gente, Raquel. Ele tinha 2 esposas, Lia e Raquel. E Lia foi a rejeitada, foi a coitada, só sofreu na mão de todo mundo, né? O pai tentou se livrar dela, Jacó não queria receber ela. Ela foi a mãe da maior parte das tribos de Israel, inclusive de Judá, que é a linhagem que veio Cristo. E quando Jacó vive tudo que tem que viver, rejeita a Lia por tantas e tantas vezes, e tem uma guerra familiar absurda entre ela e sua irmã Raquel. Quando ele se restabelece, porque ele sai fugido de casa depois de brigar com o irmão e volta para a casa dos pais, ele temendo pela vida, na caravana que ele está levando todos os seus pertences de volta para a casa de seu pai, ele coloca lá na frente presentes, muitos presentes, para caso encontrasse com seu irmão, o irmão tivesse piedade e não matasse ele e toda a sua família, por raiva e vingança de tudo que Jacó fez com ele no passado. Então ele manda muitos presentes, muitos animais, ouro, ervas, tudo que ele tinha de melhor na fabricação dele, ele mandava na frente como presente para seu irmão. E ele também mandou Lia e seus filhos na frente. E aí, depois vem ele e Raquel, a mais amada. Mas ele mandou a esposa e os filhos para morrerem antes dele, se por acaso isso acontecesse. Outro pai da fé. E aí a gente vê várias famílias com problemas, com pecados, com coisas a serem tratadas. E a gente vê isso em todo o povo de Deus. E lá em Gênesis eu queria ler, Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Agora a gente vai ler o 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher,
porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam, pois ainda não havia pecado. E agora eu peço para a gente ler lá em Gênesis 2, versículo 23. Gênesis 3, 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Mas volta lá para Gênesis 2, 23. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. A gente vê num capítulo ele tomando posse sobre a sua esposa, tomando ela, entendendo a responsabilidade que ele tinha sobre ela, o quanto ela era uma com ele. E aí em Gênesis 3:12, a gente vai ver ele culpando, entregando a sua mulher, que por mais que também fosse culpada, ele não foi? Porque Deus está questionando a ele. Por que você comeu? Porque a mulher que tu me deu. Eu não tenho nada a ver com isso. Vocês dois aí, ó. Vocês que se resolvam. Eu sou a vítima. Eu sou a vítima nessa situação. Sendo que não é isso que o Senhor fez para ser uma família. Não é essa família que abandona, que condena, que entrega, que diz, não, eu não tenho, eu só estou junto com você enquanto eu tiver benefícios disso. Qualquer tribulação, qualquer problema é cada um por si e Deus por todos. A família não é isso. Família que o Deus criou não é para ser assim. Por maior temor que venham enfrentar. A gente viu aqui vários homens que por medo, desonraram as suas esposas e entregaram elas a faraós, a reis, por medo. Quando Deus vem e fala, o homem deve entregar a sua vida pela esposa, como Cristo fez por sua igreja. Esse é o referencial que a gente tem. E aí, eu queria... A gente viu, né, que tudo acabou desandando um pouco. Mas eu queria refletir sobre uma família, que essa eu tenho um carinho no coração, e essa eu acho que a gente pode tirar lições valiosas disso, de como faz diferença a gente entronizar o Senhor na nossa casa e dentro da nossa família. Peço para abrir lá em Lucas, capítulo 1, versículo 28. Volta um, Cristina. Deixa eu ver. Volta mais um. Aí tá bom. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade na Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Pode passar. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra e considerava que saudação seria essa. Ela ficou surpresa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Ou seja, eu sou virgem, nem casei ainda, estou prometida, mas não casei. Né? Como isso vai acontecer? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E aí, Maria recebe essa vocação, né? Vamos ir por cada um dos integrantes dessa família.
Maria era uma menina que, muito provavelmente, quando foi abordada pelo anjo, tinha ali entre seus 12 e 15 anos. Uma menina mesmo. E ela, depois que ela toma conhecimento disso, a gente tem acesso a alguns outros textos que vão confirmar que ela sabia das consequências dessa vocação. Mas ela até retorna antes dizendo: eis aqui a tua serva. Eis aqui a tua serva. E eu queria que a gente tivesse um pouquinho de dimensão do que Maria aceitar essa missão traria sobre consequência na vida dela. Tudo bem que nenhuma gravidez, toda gravidez não planejada, gera uma turbulência na vida de qualquer pessoa. Mas essa aqui, em especial, gerou muita turbulência. Primeiro que Maria era uma menina e Nazaré, que era onde ela morava, era um povoado, nem chegava a ser uma cidade, era um povoado. Era muito pobre e muito pequeno. Para vocês terem noção, Nazaré devia ter no máximo 300 a 400 habitantes. E muito provavelmente tudo parente. Gente, hoje em dia tem casamento que vão 500 convidados. Então, isso era Nazaré. Era isso aqui, um ovinho. E também, pela arqueologia hoje, se investiga que teria entre 700 a 900 metros de extensão só. É muito pequenininho. Porque o pessoal era pobre, morava muita gente junto. Então, assim, não era uma cidade próspera, não era de ter comércio, não era de nada disso. E quando o pessoal foi escavando, viram que tinha muita lugar de prensa de azeite e de prensa de uva. Ou seja, que isso provavelmente era a principal fonte de renda de todo mundo dali. E tinha cara de ser, de fato, um negócio familiar. E era normal você ter uma família de 400 membros naquela época. Então, muito provavelmente, só esse povoado, todo mundo se conhecia. Todo mundo se conhecia assim. Não necessariamente todo mundo era família, mas, assim, boa parte, um primo distante era. E aí, quando Maria recebe essa mensagem, pensa só, gente. Uma menina pobre, de Marredeci, que o anjo só apareceu para ela. Não apareceu para mais ninguém. Depois aparece para José, mas não para Nazaré, né? E essa é uma das personagens que eu mais vejo o versículo fazendo efeito, que é o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque, coitada de Maria, gente. Quando José descobre, ele pensa em deixá-la em segredo, porque disse ali o texto, né, que ela estava desposada de José. O que acontecia? Geralmente, quando nascia, os filhos já eram prometidos em casamento. Isso poderia se mudar no futuro, porque a gente viu até Rebeca, né? Rebeca, o pai pergunta a ela se ela quer ir casar com Isaac ou não. A mulher tinha, sim, uma opção. Mas já se tinha pré-programado um noivado ali, que os dois, quando crescessem e tivessem consciência e continuassem concordando, ok, fecha o negócio e tudo mais. Porque muito além de só um casamento entre pessoas que se amavam ou não, porque naquela época você só conseguia se conhecer o outro, de fato, depois de casar, eles fechavam negócios familiares, fechavam questões financeiras importantes, tanto para a vida da noiva, quanto para a vida do noivo e para a família que ia perder os seus filhos, né? E filho naquela época, querendo ou não, era mão de obra. Então tinha muita questão jurídica, civil, financeira que tinha que ser tratada no meio disso. Mas José, a palavra vai trazer ele como um homem justo, muito provavelmente mais velho do que Maria, mas como um homem justo. E a gente vai ver lá em Mateus 1, do versículo 18 ao 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, né, não queria que ela passasse nenhum tipo de vexame, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas
receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, ou seja, não teve relações com ela, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Aqui eu queria ressaltar também que José, quando fala que ele queria deixá-la secretamente, ele era um homem tão bondoso que, por mais que ele não acreditasse em Maria, que Jesus ou era de fato filho do Espírito Santo, a gente nem sabe se ela falou isso para ele. Ele só ficou sabendo que ela estava grávida. A gente não sabe se ela falou que era Deus que tinha falado com ela. Então, a gente não sabe como ele recebeu essa notícia por parte de Maria. Mas, mesmo assim, lá em Números, a gente vai ver que... Não vou ler porque é um texto mais extenso, mas depois vocês podem ver que até Números 5, do 11 ao 31, vai ter uma série de recomendações do que deveria ser acontecido com a mulher ou com o homem se eles fossem pegos em adultério, porque se Maria estava prometida a José e ela aparece grávida, é fruto de algum adultério. Então ele, quando descobre que ela está grávida e planeja deixá-la secretamente, acredita-se que ele estava querendo deixar ela, é como se ele desaparecesse de Nazaré, como se ele mudasse de cidade, porque ela só poderia ser acusada de adultério e assim ser apedrejada, tomar a água amarga, que é outro tipo de maldição lá descrita em Números, que era uma vergonha mesmo, que o sacerdote, Deus instituiu o sacerdote para fazer o adúltero passar vergonha no meio do povo. Então, assim, ela ia ter a sua vida desgraçada por conta disso. E a única estratégia que José poderia fazer para deixá-la, sem deixá-la perder a vida, assim, né, dentro da sua cidade, era que ele desaparecesse. Se ele sumisse, em tese, o único que poderia acusá-la era o marido, era o noivo. Então, se ele não estivesse lá, ela não poderia ser acusada de nada. Então, eu acredito que quando ela foi falar para ele que estava grávida, não sei se ela disse que era do Senhor ou não, a palavra não diz isso, mas o fato dele querer deixá-la secretamente foi justamente para poupar a sua vida. De tão bondoso esse homem, imagina o coração dele, gente, assim, também, porque, poxa, é muito frustrante, é muito dinheiro, ele trabalhou uma vida para poder comprar assim, pagar o dote para ter direito a casar com Maria. Então, são muitas coisas envolvidas. E o que eu acho mais lindo é que esse homem tão bondoso, né, ele não tinha muito o que fazer. Ele falou, não, eu não posso casar, o filho não é meu, o filho, o que eu vou fazer? Quando o Senhor se apresenta a ele, através da sua palavra, ele não pensa duas vezes. Ele não questiona o Senhor. Por maior vexame que fosse, por maior constrangimento que fosse, por maior coisa, gracinha que ele fosse ficar ouvindo o resto da vida. Porque Nazaré era um ovo, lembra? Nazaré era um ovo. Ele não questiona. Ele diz como Maria, eis aqui o teu servo. E obedeceu. E pela obediência desse casal e dessa família, Cristo vem, é bem criado, né? E não só isso. José tem mais um momento de protagonismo em termos de sacerdote do Senhor na sua casa. Porque nem sempre, gente, o ideal da família, né, nos moldes bíblicos, é fácil de seguir, não é mesmo. Você acha que isso aqui foi fácil? Nem para um, nem para outro. Imagina o tempo que eles levaram até para conseguir criar uma relação entre os dois, porque no final das contas eles estavam morando juntos, eles iam morar junto, né? Tinham que criar uma criança que não era nem deles, assim. Imagina o que não estava na cabeça desse povo. Imagina a fofoca que não deve ter rolado. Tanto que, em tese,
pelas datas, acredita-se que depois que você confirma o dote, você tem até 12 meses para casar, de fato, com a esposa. E há registro que sugerem que José antecipou isso, até para preservar Maria, porque senão o pessoal já ia estar vendo a barriga, se não já viram, senão já ia... O pessoal, gente, não tinha TV, ia ficar todo mundo contando aqui os dias que Jesus nasceu, entendeu? Que como é que pode, entendeu? Todo mundo ia achar Maria gordinha, ia ter a fofoca. Tanto que acredita-se que a ida para a casa de Isabel foi até um refúgio, talvez, Deus sabe, recomendação até do coitado do José, porque a Maria tinha que esperar até o momento de ser desposada sozinha em Nazaré. E com a barriga crescendo, isso não ia ser legal. Isso não ia ser legal. Então, ela vai para a casa de sua prima Isabel, que está grávida de João Batista, que foi o profeta que veio antes de Cristo e anunciou a sua vinda. E quando ela chega na casa de Isabel, Isabel é a única que reconhece que ela é a mãe de seu Salvador, porque João Batista pula em sua barriga e diz ali que ele comemora que se enche do Espírito Santo. E ali ela reconhece que é o próprio Cristo que está na barriga de Maria. E eu imagino que foi o único lugar que essa menina que serviu em silêncio ao Senhor, serviu silenciosamente até o fim, que a casa da sua prima foi o primeiro lugar, depois dessa notícia do anjo, que eu acho que a bichinha teve um pouquinho de paz. Tipo, finalmente, não vou precisar segurar a barriga. Não vou precisar, que eu imagino, humanamente falando assim, né, que ela pôde chorar, que ela pôde assim, ser consolada por sua prima, porque, de novo, gente, era carne e osso. Foi muito difícil para esses dois ter uma família e serem obedientes ao Senhor. Mas esse é o desafio que o Senhor quer de nós. E a gente não viu o benefício de tudo isso, desse fruto, dessa obediência? O mundo inteiro foi salvo? Aqueles que clamam a Jesus pelo seu nome, por 2 pecadores que não questionaram a missão e a convocação que o Senhor deu na vida deles. Não tinham onde cair morto. Eram 2 pobres. Não tinham onde cair morto e ainda tiveram que cuidar de um filho que não era deles. Em nenhum momento você vai ver eles se questionando, você vai ver a palavra dizendo que eles voltaram atrás. E eles foram lá até o fim. E José, com uma atitude de homem, mais de uma vez, quando ele chega a gente não vai precisar ler isso, mas depois que Jesus nasce, né, Herodes, que é o rei de Israel, ele fica sabendo que nasceu o dito rei dos judeus, e ele joga ali, né, nos reis magos que não, deixa eu saber também onde é que está essa criança, porque eu também quero ir lá e adorar. Mas era um plano para matar Jesus, porque ele não queria correr o risco de perder seu reinado. E então acontece um decreto ali em Jerusalém para que seja morto, para que matem todas as crianças, todos os meninos de 2 anos para baixo. E antes que esse decreto aconteça, o Senhor vai de novo a José, como chefe da sua família. E aí vem minha palavra para os homens agora, né? Caraca! É porque assim, a gente vê muito, igreja só tem mulher, né? A gente vê isso. E eu fico pensando, meu Deus, mas quantas vezes o Senhor, de fato, não seria o momento ideal dele falar com o homem da casa, né? Com o que toma a decisão final, com o que protege, com o que vigia pela sua família. Porque Maria estava lá com Jesus, né? A gente não sabe o tempo certinho disso, mas talvez ela ainda poderia ainda estar de resguardo. E o anjo vem falar com José e fala, vai para o Egito e fica lá até eu falar que é para voltar, porque senão vão matar Jesus. E José podia falar, mas esse filho não é meu. Eu já tive problema. Eu já tive que mudar de cidade.
eu já tive que pagar um monte de coisa, instalagem aqui, porque a mulher resolveu ter filho aqui fora de hora. Eu já tive que resolver tanto problema, eu já estou ouvindo tanto de gracinha desse povo. Eu ainda nem pude me deitar com essa mulher. Humanamente falando, né? Que benefícios José tiraria dessa situação? O melhor de todos, obedecer ao Senhor. E assim ter uma vida plena. Em Cristo, quando nós obedecemos, nós somos fartos da sua plenitude. A gente não precisa dessas coisas que às vezes o mundo não consegue enxergar. Como é que vive sem? A gente tem o Senhor. E o Senhor preenche todo o resto. E o que a família de fato precisava era a presença do Senhor. Então ele vai, sem questionar, pega Maria, pega Jesus e vão para o Egito. Gente, mas pensa. A palavra não diz se José, se Maria falavam egípcio. Não diz se eles já conheciam o caminho para chegar lá. Não diz se lá teria alguém para receber. Não diz se eles tinham dinheiro para ir. Não diz mais nada. E o anjo também não falou, só falou vai. E ele pega e vai. E sua esposa, por mais que não tenha ouvido do anjo, por temor ao Senhor, obedece a seu marido. Ela não ouviu que era para ir para o Egito. Ela podia falar, pelo amor de Deus, eu acabei de ter um filho. Minha mãe está aqui me ajudando. Minha prima está aqui me ajudando. Como é que eu vou sair daqui agora? Não, nossa vida é aqui. A gente não tem dinheiro. A gente não... Do mesmo jeito, obedeceu ao seu marido. Começando as cotoveladas. E foi. E Deus não deixou nada faltar para essa família que, mais uma vez, contrário a tudo que poderia ser atrativo, né? Aceitar essa missão, aceitar essa vocação de cuidar do Filho de Deus aqui na Terra, eles seguiram mais uma vez, deixando o seu próprio eu para trás e cumprindo a sua missão, imperfeitos, mas tementes ao Senhor. Tementes ao Senhor. Maria também podia falar, você nem é pai dele. Por que a gente tem que ir? Por que a gente tem que ir correndo? Não ouvi nada. Deus não falou nada comigo. Se Deus falou comigo até agora, como é que Deus não vai me falar que eu tenho que ir para o Egito? E a gente vê, né, o fruto dessa obediência. Nós fomos alcançados por isso. Hoje a gente parece bobeira, mas tudo foi friamente calculado para acontecer, para Cristo crescer. E para Cristo ser o que foi em Nazaré. E assim se tornar o que nós conhecemos até hoje. E ali cumprir todo o processo necessário para que, através de sua morte, todos nós pudéssemos alcançar a vida eterna. E, de novo, começou num eis-me aqui, dos seus pais. Que cresceram, Cristo cresceu no seu lar sendo um filho, vamos falar dos filhos agora, né? Um filho obediente, um filho temente. A palavra não vai ter detalhes sobre a infância de Jesus, mas como ele era o servo fiel, perfeito, ele era o filho fiel e perfeito, ele era o filho obediente, que honrava seus pais. E a gente vai ver ele preocupado até com sua mãe na hora da crucificação, na hora de Cristo literalmente morrendo, ali preocupado com sua mãe, e para que ela não ficasse desamparada. E a figura dela ali é até como um consolo, porque, de novo, Cristo foi humano, foi carne, foi difícil pra caramba o processo da cruz. E eu não duvido que a presença de Maria e de João ali, que foram os únicos que a princípio não tinham fugido, foi um consolo para Cristo também, de segurá-la ali. Mas ele se preocupa e deixa ela sob os cuidados de João. E aquela menina, né? Eu imagino que devia voltar na cabeça dela, meu Deus. E ela recebeu do Senhor que ele seria transpassado pela espada, que ele morreria, né? Depois, quando eles levam Jesus no sacerdote para dar o nome, né? Que era o dia da apresentação da criança ao povo. E ali tem a profetisa Ana, e tem a palavra ali de que diz que Cristo seria transpassado, de que ele morreria. E fala por 3 vezes em Lucas, no capítulo 2, vai falar por 3 vezes que Maria ouvia aquilo. Margot gosta muito dessa parte. Que ela ouvia aquilo e guardava no seu coração. Ela ouvia
e guardava no seu coração tudo que foi dito acerca de seu filho. Mas saber, gente, não facilita o viver. Foi muito difícil a trajetória de Maria. Foi muito difícil a trajetória de José. De Cristo, então, nem se fala. Mas uma família que escolheu obedecer ao Senhor, por mais que não tivesse a renda ideal, o status ideal, a casa ideal, morasse no bairro ideal, tivesse o emprego ideal, que às vezes a gente coloca tanta desculpa para Deus, né? Não, Senhor, eu vou conseguir colocar meus filhos na tua rotina para te conhecer melhor, te apresentar a tua palavra para os meus filhos. Quando eu tiver um emprego melhor, eu vou chegar mais cedo em casa, porque eu chego muito cansada. Não, Senhor, eu vou ter mais tempo para te buscar, para te levar, para te buscar e para te levar para as pessoas da minha família, quando não sei, quando o Senhor me der uma casa melhor, porque essa daqui me dá muito trabalho, quando o Senhor me der filhos melhores, quando o Senhor melhorar o meu marido, às vezes a gente coloca tanta coisa para servir dentro da nossa casa. E uma das coisas que o Senhor me tratou muito sobre família era que quando eu me converti, eu não falava com meu pai. Por muitas questões. Eu não fui criada com ele, eu tinha muitas feridas e eu tinha um pavor horroroso do meu pai. Meu pai nunca levantou a mão para mim, gente, mas eu tinha um pavor horroroso do meu pai. E quando eu me converti, a primeira coisa que o Senhor me falou, me trouxe, como eu falei, foi mudar na minha cabeça qual era o correto sobre família. Eu sabia que eu não tinha o ideal, mas eu sabia que a única serva ali era eu. Então, a única que podia dizer, eis-me aqui, usa a mim para tentar consertar o que está quebrado. E por vezes eu pensei, mas Senhor, nem fui eu que quebrei. Eu era criança. Não fui eu que quebrei nada disso. Não fui eu que causei essa situação toda para essa família chegar nesse estado de decadência. Não fui eu. E o Senhor vinha com toda a paciência, me pegando no colo, mas falando, filha, nessa família, por enquanto, eu só tenho você. Eu não vou poder contar com você? Quem mais vai poder dizer eis-me aqui? Quem mais vai me apresentar nessa casa? E aí, me vinha sempre o versículo, né, de honrar pai e mãe, porque assim o Senhor prolongará os seus dias na terra. E eu ficava, eu não tenho como estar honrando meu pai se eu não falo com ele. Eu sei que ele que escolheu não falar mais comigo, mas eu não posso continuar nisso. Hoje eu tenho outra consciência, hoje eu tenho outro entendimento do que é certo, do que é errado. Então é preciso consertar essa situação. Gente, foi muito difícil. Ana deve lembrar. Eu travei. Eu tinha posto assim na minha cabeça, Senhor, então eu vou colocar uma data. Até o meu aniversário de 15 anos, eu vou falar com meu pai, porque eu vou chamar minha família, que ninguém falava comigo, ninguém. E a gente morava na mesma rua. E eu falava, não, eles vão, se Deus quiser, vão estar no meu aniversário, e no meu aniversário eles vão ouvir falar do Senhor, de como o Senhor mudou a minha vida. E, de novo, né, gente, eu falar é muito mais fácil do que fazer. E quando eu coloquei a data e tal, teve um dia que meio sem ímpeto assim, eu falei, tudo bem, eu vou começar pelo mais fácil, meu avô. Meu avô ainda fala comigo. Então, eu fui lá, bati na porta com um convitezinho na mão. E aí, meu avô abriu a porta. Eu nem lembro direito o que eu falei com ele. Acho que eu só cuspi as informações. O choro preso na garganta. Eu dei o convite. E eu falei, depois eu venho aqui para falar com a vovó, tá bom? Sei lá o quê. E aí, beleza. E aí, eu saí. Chorei. Porque eu falei, que droga. Eu falei que eu vou voltar. Como é que eu vou voltar para falar? Eu não consigo falar com eles, eu não consigo. E aí, a minha mãe estava lá do meu lado o tempo todo, mas filha, você falou que ia voltar, eles estão sem entender nada, porque do nada você só jogou o convite lá. Eu acho válido você conversar com eles e tal. Eu falei, não, eu sei, eu falei para Deus que eu ia fazer isso, mas socorro, eu não tenho força para fazer. E aí, no dia seguinte, que eu falei que iria lá, né, eu fui lá na casa deles
E eu ia e voltava, gente. Eu ia no portão e voltava para minha casa. Eu ia no portão, e os vizinhos iam achar que eu estava doida. E eu ia e voltava para minha casa. E aí só me vinha, Senhor, eles precisam ser alcançados por Ti. Me ajuda a vencer o medo, porque eu sei que isso é um jeito deles serem alcançados por Ti. E aí, gente, foi tanta guerra que eu jurava que eu tinha visto meu pai naquele quintal da minha avó. E ele não estava lá. E eu comecei a surtar depois que eu achei que tinha visto ele lá. Porque eu falei, não, o meu pai eu não consigo falar, porque ele não morava ali com ela. Com o meu pai eu não consigo falar. E aí mesmo que eu ia para casa e voltava. Ia para casa e voltava. E aí eu liguei para a Ana, eu falei, Ana, eu não consigo. Eu falei, eu não consigo, eu vou desistir, Deus vai me perdoar, eles não vão na minha festa, eu não tenho, outra pessoa vai falar de Jesus para ele. E a Ana foi me acalmando. Ana, fica calma, vai dar tudo certo, respira, você está muito nervosa, o Senhor já está do teu lado, você não tem o que temer, você não tem... E aí veio o Senhor e Ele foi me conduzindo. E aí hoje, graças a Deus, eu já tenho essa relação restabelecida. Pude cuidar dessa minha avó paterna, que era vizinha minha, até os seus últimos dias de vida. Pude levar a minha bisa na igreja que ela foi batizada. Então, assim, muitos frutos surgiram, né? Quando eu entendi que, apesar da minha família não ser perfeita, eu, enquanto serva e conhecedora do Senhor, Ele tinha muita obra para fazer dentro deles, com eles, através da minha vida. Então, pode parecer desanimador, às vezes, quando a gente olha ao nosso redor e fala assim, Senhor, parece que eu estou sozinha aqui te servindo, né? Parece que minha família está tão longe de ser alcançada por você, parece que tudo incomoda os ouvidos deles quando eu venho falar de você. Mas, gente, a gente já está do lado vencedor. A gente não pode esquecer disso. E o inimigo vai usar de tudo para nos acovardar. Vai botar medo na nossa cabeça. Todos os traumas de infância vão vir à tona. Todos os nossos defeitos vão vir à tona, da gente não se achar capaz de anunciar o evangelho para a nossa família, porque ninguém vai me levar a sério, porque eu não sei falar direito, porque eu já fiz tanto mal para essa pessoa. Pede perdão. E fala, eu estou te pedindo perdão, porque eu preciso vir aqui te apresentar aquele que me perdoou. E assim a gente começa a anunciar o evangelho, e assim o Senhor foi tirando o meu medo de servir dentro da minha família. E aí eu pude criar os estudos bíblicos lá em casa, e o meu tio, que eu tinha que mais zoava crente, que mais tinha ódio de crente, que era o mais da vida virada, foi o que mais recebeu de braços abertos e que percebeu o quanto precisava de ter a palavra sendo ministrada dentro da sua própria casa, porque nunca teve forças para ir para a igreja. Porque tinha trauma de igreja, por causa de eventos passados e tudo mais. Gente, às vezes a gente não precisa arrastar quem está dentro de casa para a igreja, a gente precisa levar Cristo para dentro da nossa casa. E é isso, a gente não tem roteiro, mas a gente tem a palavra e ela é suficiente. Ela é suficiente com a ação do Espírito Santo. Então, eu queria estar aqui, né, a partir dessa família que enfrentou desafios muito complexos para a sua época, não teve uma vida nada fácil, mas que por meio do sacrifício deles, da obediência deles até o final, hoje temos exemplos de fé a seguir, e hoje a gente tem Cristo na nossa vida. Porque Ele veio através da família, e Ele veio para restaurar as famílias. Então, que a gente nunca condene aquilo que nem Deus ainda condenou, tá bom? Às vezes a gente já coloca um limite no alcance do Senhor, como se, não, aqui o Senhor não chega, é impossível alcançar essa parte da família, alcançar o meu pai, a minha mãe, o meu filho. Mas para o Senhor nada é impossível, nossa visão que é limitada. Então, que a gente tenha a mesma coragem que esses jovens tiveram, através do Espírito Santo, que a gente diga, Senhor, eu não vejo como isso vai dar certo, mas eis-me aqui, usa-me a mim para alcançar minha família. É isso, é o suficiente, é aos pouquinhos, é dia a dia. Mas assim o Senhor vai fazendo a sua obra dentro das casas. E às vezes a gente pode pensar,
Ah, mas eu já ouvi que tem maldição hereditária. A minha família, o meu pai, nunca deu certo nada na minha família. Como é que na minha família vai ser diferente se a palavra diz, lá em Êxodo 25, que Deus condena até a 4ª e a 5ª geração, Deus castiga até a 4ª e a 5ª geração. Mas para encerrar, que um ânimo para a gente seja também, que saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A graça, gente, superabundou onde havia o pecado. A luz abundou onde havia trevas. E não tem trevas tão escuras dentro da nossa casa que não possam ser transformadas na luz mais radiante de Cristo. Basta o Senhor tocar. E que a gente não desanime de orar, que a gente não desanime de interceder e de exortar pela nossa família. O inimigo não desanima de puxar eles para trás. Que a gente não desanime, até porque, de novo, a gente já está do lado vencedor. Que a gente possa sair daqui hoje revigorado e sabendo que vale a pena, sim, lutar pela nossa família. Para que todos, naquele grande dia, possam estar glorificando ao retorno do Cordeiro e habitando todos juntos em Nova Jerusalém. Amém?